Bom dia, amadas. A paz do Senhor. Um pouquinho de dificuldade com o telefone, que a imagem não é tão boa. Mas eu vou acompanhar as irmãs aqui pelo meu computador. Vou dar um tempinho para as irmãs irem entrando, tá? Eu vou colocar um louvor para as irmãs que tem tudo a ver, né, com a palavra de hoje, onde o nosso tema é Jesus, o maior advogado que esse mundo já viu. Aleluia. Neidmar, Denise Aparício, Andréia, paz do Senhor, meninas, bom dia, Patrícia, paz. Estão conseguindo ouvir bem o louvor? Porque ele está um pouco baixinho. Bom dia, Eliane, a paz do Senhor, amém. Denise Viana, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha casa pertence às mãos. Posso descansar em Deus. Garantiu de novo que serei vencedor. Meu advogado a paz, Laura, seja bem-vinda. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel. Priscila, seja bem-vinda, paz do Senhor.
Rosana, seja bem-vinda. Amém, Laura. Aleluia. Então, meninas, eu vou colocar o fone para me conseguir ouvir melhor, porque eu tô gravando pelo telefone, mas eu tô acompanhando vocês pelo computador, tá? Então, meninas, hoje a gente vai ler, a nossa referência está em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. E diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. A paz, Lili, Denilza, sejam todas bem-vindas. Então, meninas, eu separei algumas reflexões, algumas coisas para dividir com vocês. Mas primeiro eu quero ler para vocês o que significa defesa e o que significa acusação. Defesa é o direito daquele que sofre alguma demanda judicial apresentando seus argumentos processuais para que o órgão jurisdicional não acolha a pretensão do autor. Significa que alguém está precisando de defesa, porque contrapartida tem um outro lado que se chama acusação. Então a defesa nada mais é do que você levar a alguém, algum juiz, alguma jurisdição que você precisa ser defendido. É o mesmo que, levando ao mundo espiritual, nós precisamos levar as nossas causas diante de Deus, porque aqui para nós, para as causas impossíveis, para Deus não é, então nós devemos levar a Ele, que é o nosso maior advogado, todas as nossas petições. Já do outro lado, existe a acusação. O que é a acusação? É atribuir culpa a alguém, afirmar que alguém praticou algum ato. E é um papel, assim, muito bem explicado na Bíblia como um todo, que o diabo faz, né? Que é nos acusar, nos culpar de qualquer ato, qualquer falha, qualquer palavra dita. O papel do inimigo, e um dos seus nomes é acusador. Então, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a defesa, sobre a acusação, mas eu precisava explicar o que era uma coisa e o que era outra. Vamos lá. Neste texto sagrado, João escreve, dizendo: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. O advogado é um profissional indispensável à justiça e fundamental para o exercício do direito da defesa das pessoas. A Bíblia menciona o maior de todos os advogados, Jesus Cristo, advogando a causa do pecador diante de Deus. Jesus Cristo é o maior advogado do mundo. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o advogado dos pecadores, advogado dos oprimidos, advogado dos fracos e indefesos, advogado dos pobres e injustiçados. Jesus Cristo é o maior advogado que existe. Aleluia! Aleluia! Qual a importância? Eu vou ler algumas referências. Eu vou ler e vou dando as referências, tá? Se as irmãs quiserem anotar, sobre a importância do advogado nas escrituras. Vamos lá. O vocabulário para advogado em latim é advocatur, isto é, aquele que é chamado para junto de alguém, a fim de assisti-lo e defendê-lo.
Em nosso direito moderno, o advogado é uma figura indispensável no processo judiciário. Assim, Jesus Cristo, nosso advogado, é indispensável para a nossa redenção. Essa referência está em Efésios 1:7. O próprio artigo 133 da Constituição Federal diz o seguinte. Eu anotei aqui. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Em 1 Timóteo 2, 5 e 6, Paulo também descreve Jesus Cristo como um mediador indispensável, dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todas, para servir de testemunho a seu tempo. Glória a Deus. O advogado dativo é aquele que defende um beneficiário da justiça gratuita por designação da assistência judiciária ou é nomeado por juiz. Da mesma forma, Jesus Cristo foi designado pelo Pai para oferecer assistência judiciária gratuita a todos os pecadores. Essa referência está em Romanos 3, 24. Partindo da ótica que o pecado significa a transgressão de uma lei ou uma infração de um mandamento e quebra de uma norma, o transgressor terá de sofrer a pena pelo delito cometido, mas terá direito assegurado por lei. Há um advogado para defendê-lo das acusações, vindo a ser condenado ou absolvido. E isso é justamente o que mais observamos os mestres de Nazaré fazendo em prol dos condenados oprimidos pela sociedade de seus dias. Foi assim para com a mulher pega em flagrante em adultério, que o advogado dos pecadores conseguiu absorverem de seus acusadores. Essa passagem está em João 8, do 1 ao 11. O ato do homicida Barrabás foi beneficiado por Jesus Cristo, o advogado dos pecadores, quando foi condenado em seu lugar, a fim de que o condenado fosse absolvido. Essa passagem está em Mateus 27, 16 ao 26. Jesus Cristo, o advogado dos pecadores, ainda absolveu o ladrão que estava à direita da cruz, quando lhe garantiu o paraíso no último minuto de sua vida, ao salvá-lo da condenação eterna. Referência a Lucas 23, 39 ao 43. O primeiro homem na história sagrada a sentir a necessidade de um advogado foi o patriarca Jó. Em Jó 16, 19, o patriarca bíblico mostrou confiança em seu advogado de defesa, dizendo: eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. A palavra testemunha usada por Jó é sahedet, palavra vinda do aramaico e o que significa advogado, fiador, patrocinador, alguém que toma a causa em mãos e garante a solução satisfatória. Jó 16, 19. Dezenas de séculos antes de Cristo, Jó já vislumbrava a figura profética de Jesus Cristo, nosso advogado celestial. 1 João 2:1, que nós acabamos de ler. Em Jó 17:3, Jó reconhece mais uma vez a necessidade de um advogado de defesa, dizendo: promete agora e dá-me um fiador para contigo, que há que me dê a mão. Quem há que me dê a mão? Em sentido teológico, só o próprio Deus tem condições de providenciar os meios que satisfazem as exigências da justiça, e isto o fez por meio de Jesus Cristo, advogado da humanidade. Jesus Cristo é o nosso fiador, mediador e advogado diante de Deus, o nosso Pai. 1 Timóteo 2:5. A nossa justiça comum, o próprio Estado, pode oferecer assistência gratuita de um advogado de defesa, caso o acusado não disponha de condições para contratar um advogado particular. A justiça divina também proveu assistência gratuita a todos os pecadores, por meio de Jesus Cristo, dizendo, aí eu volto a repetir o versículo que eu dividi com as irmãs no início: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Lá em Isaías 53, 4, 5,
diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus por essa palavra. Foi muito difícil o tema que Deus me deu, né? É uma coisa assim que tem muita coisinha pequena para poder ir falando, mas que conforme a palavra for sendo dita, o Espírito Santo fique à vontade para terminar. Vamos orar. Pai bendito e Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de aprender junto com as minhas irmãs um pouco mais da Tua palavra, um pouco mais, Pai querido, daquilo que o Senhor precisa, Pai, nos orientar. Eu te entrego, Pai querido, não a minha vida, mas todas as nossas vidas, a minha vida, a vida das minhas irmãs. Pai, que possamos estar com o coração aberto para entender tudo aquilo que o Senhor deseja nos explicar. Que a partir deste momento não seja eu, mas o Senhor na minha vida. Fale apenas aquilo que o Senhor desejar falar. Assim eu te oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? O Senhor, ele nos falou sobre a defesa e sobre a acusação, né? E a todo tempo, o Senhor, ele tem nos advogado, ele tem nos defendido de muitas acusações que o inimigo tem colocado sobre as nossas vidas. Uma delas é os pecados, né? Eu anotei alguns pontos que o inimigo, ele gosta de nos acusar. Só que Deus falou em sua palavra aqui em Isaías 53, como nós acabamos de ler, que o Senhor levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz, ele levou tudo sobre ele, tudo sobre ele. O castigo que nos traz a paz, sobre ele, pelas pisaduras, fomos sarados. O Senhor, ele é muito perfeito em tudo que ele faz. E a gente não pode ter dúvida disso em nenhum momento, Ingrid, eu tenho uma causa que, na minha visão, é muito impossível. Mas nós, conhecedores, um pouquinho, e até aqueles que não conhecem, eu que também não conheço tanto, posso dizer para vocês que eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nossas vidas, para mim e para a tua vida. A todo tempo, a gente questiona o Senhor por algumas coisas e às vezes não entende o que passamos. Mas o Senhor, ele precisa permitir que vivamos algumas situações para que a glória dele se manifeste em nós. Nós somos apenas um vaso, vamos dizer assim, um vaso. E se o Senhor não nos usar, como que ele vai demonstrar a glória dele? Claro que ele não precisa de mim, de você, para fazer nada. Mas, por amor, né, com graça e com misericórdia sobre a nossa vida, o Senhor, ele nos usa e nos permite vivenciar algumas situações, algumas causas, da onde nós precisamos buscar a ele. Vou te explicar melhor. Existem algumas situações que nós precisamos levar até ele, reconhecer que ele é o nosso advogado. Na grande maioria das vezes que a gente tenta defender ou tenta reclamar, ou tenta discutir, brigar, tentar fazer com as nossas mãos, na grande maioria, se não todas as vezes, não dá certo. Não dá certo, a gente sempre perde. Mas quando a gente entrega as nossas causas na mão do Senhor, pode ter certeza que a vitória é tua e ela está garantida. Sabe por quê? Porque você confiou através da sua fé que Jesus é o maior advogado que esse mundo poderia ter visto. Eu nunca vi, não tem outro. A palavra do Senhor nos diz que não há outro como é o Senhor. Não há outro, só Ele é. A palavra diz que o Senhor, antes mesmo de todas as coisas, sem nome, sem nada, Ele mandou dizer que Ele era. Eu sou o eu sou, não é o que ele dizia? A palavra de Deus nos diz isso. Eu sou o eu sou. E se ele é, antes de tudo acontecer, antes de tudo existir, ele já era,
Se Deus já era antes de tudo isso aí que a gente está vendo, você acha que ele vai depender de mim, de você, para dar a vitória ou para defender a minha vida ou a sua vida? Deus não precisa de nada disso. A única coisa que a gente precisa é esperar o tempo dele, que é perfeito. A vontade do Senhor, ela é perfeita. E ela é agradável aos nossos olhos. Só que tudo depende não só da nossa confiança, da nossa fé, mas também da nossa paciência. Levando para o mundo físico e também para o espiritual, às vezes a gente tem uma causa na justiça, às vezes a gente tem uma causa no nosso casamento, a gente tem algum problema com os nossos filhos, independente de onde é a nossa causa, de onde é o nosso problema, a todo tempo o diabo vai te acusar de alguma coisa, porque o papel dele é te acusar. Agora, a diferença é qual o seu posicionamento quando ele começar a te acusar. Porque o diabo não usa quem tá longe, tá? O diabo usa quem tá perto. E geralmente é da onde a gente menos espera, se levanta. Aí eu te pergunto, qual é a nossa posição, qual é a minha posição e a sua posição diante desse levante do inimigo sobre a mim e sobre a tua vida? O que a gente faz quando o acusador se levanta e diz assim, você fez isso, aí você tá ali muito bem com Deus, com aquela paz que só Deus tem na sua vida, aí do nada ele vem pra você e diz assim, mas você lembra que você fez isso? Você lembra que você faz isso? Sabe por quê, irmãs? É porque meu pastor costuma sempre dizer isso e eu concordo em número, graus e gêneros. É dentro da nossa casa, é dentro do nosso íntimo que nós descobrimos quem realmente nós somos. É quando nós estamos sozinhos que nós descobrimos quem realmente nós somos. Porque sermos cristãos ou sermos perfeitos, pelo menos visualmente, é muito mais fácil dentro da igreja, na frente das pessoas. Agora, quem somos nós atrás dos bastidores? Quem somos nós? Qual é o nosso posicionamento? O que realmente nós somos diante de Deus dentro de quatro paredes? Será que nós somos as mesmas pessoas? Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, feche as brechas para que o diabo não tenha mais legalidade sobre a tua vida. Tape as brechas para que o diabo não tenha mais poder e nem legalidade para te acusar de coisa alguma. Porque o Senhor já disse, quando a gente se arrepende e deixa, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. E quando nós alcançamos a misericórdia e o Senhor nos perdoa, ele diz na palavra dele que ele lança no mar do esquecimento. Então, se o Senhor esquece, quem é o diabo para me acusar de qualquer coisa que seja? Então, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar guardadas e pedir, Senhor, diariamente, Pai, me guarde de toda retaliação, me guarde de toda acusação. Aí eu volto à pergunta que eu fiz, eu peço para que as irmãs, nesse momento, deem as suas opiniões. O que a gente tem feito diante do Senhor quando o inimigo se levanta para nos acusar? Nós gritamos, saímos correndo, discutimos, porque o diabo ele usa pessoas. O diabo ele usa situações para poder te aterrorizar, para te atemorizar e para fazer você paralisar. Aí eu digo, o que você faz? Você vai para o joelho, você ora, o que você faz? Eu acho que a solução é se calar. O silêncio, na grande maioria das vezes, vale muito. Porém, o Senhor nos ensina, na palavra dele, nós declararmos. Ingrid, nós precisamos ter discernimento? Sim, discernimento para saber quando se calar e discernimento para saber quando devemos falar. A passagem quando Jesus estava no deserto, a todo tempo que o diabo acusava Jesus alguma coisa ou desafiava ele alguma coisa, Jesus ele confrontava, ele declarava a palavra. E a nossa arma de ataque é a palavra de Deus. Se a nossa arma de ataque é a palavra de Deus, nós precisamos meditar nela dia e noite, como ela mesmo nos ensina, que antes devemos meditar dia e noite na palavra de Deus. Quando nós meditamos dia e noite na palavra de Deus, a gente é fortalecido,
a gente é guardado e a gente sabe exatamente o que declarar nas horas certas. Exatamente. Isso mesmo, Eliane. Deem testemunho. Testemunho é tão sério que se virem te apontar o dedo por alguma coisa, serão envergonhados por causa do teu testemunho. Aleluia. Precisamos vigiar sim, Priscila, e não só orar. Vigiai primeiro, né? E orai. A palavra de Deus diz, vigiai e orai. Se fosse para orar primeiro, o Senhor mandaria. Ele primeiro manda vigiar. Exatamente. Então, assim, o nosso testemunho de vida, ele precisa ser referência. Não só dentro da nossa casa, ele precisa ser referência por onde passarmos. Quando nós passarmos pela rua, em qualquer lugar que estivermos, as pessoas precisam dizer, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma mulher temente ao Senhor, ali vai um homem obediente à palavra, um sacerdote de Deus. As pessoas precisam sentir a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. A gente não pode ser só referência dentro da igreja por alguns momentos. Nós precisamos ser referência a todo tempo. Exatamente, Rejane. A palavra de Deus manda a gente orar por aqueles que nos perseguem. Porque a palavra de Deus, ela nos declara a todo tempo que tudo que a gente precisa, eu costumo falar que isso daqui é o meu manual de sobrevivência. Eu não conseguiria viver se eu não fosse orientada pela palavra de Deus. Tudo que eu preciso está aqui. O Senhor me orienta tudo que eu devo fazer, tudo que eu devo falar, o que eu não devo fazer. E mesmo assim, muitas pessoas ainda têm feito ao contrário do que Ele ordena fazer. Aí depois fala assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou vivendo isso? É muito fácil responder. Nem sempre é por permissão de Deus para crescimento. Às vezes é permissão de Deus para o nosso crescimento. Mas nem sempre é. Às vezes é falta de sabedoria nossa. Porque Ele orienta a gente a fazer o certo e a gente às vezes vai lá e faz tudo errado. Tudo errado. E depois perguntamos para Deus por que estamos vivendo essas situações. A gente, a partir de hoje, ou a partir de sempre, todos os dias, o Senhor fale aos nossos corações. Pensemos antes de abrir as nossas bocas. Deus tem falado muito ao meu coração. Pensa bem no que fala. Fique em silêncio. Não rebata. Como diz a Verinha, não dê alimento para o inimigo. Não dê brecha para ele usar o que você está fazendo contra você mesmo. Mas lá no início nós falamos do advogado. E Deus é tão lindo, tão perfeito e tão fiel, que mesmo a gente errando, mesmo a gente sendo falho, Ele nos ama, Ele cuida de nós nos detalhes e Ele nos diz que Ele é o nosso maior advogado. Eu tenho certeza que se eu fizer essa pergunta, muitos testemunhos serão contados. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que todas nós já vimos alguém ou alguma causa, alguma coisa, né, alguma vitória sendo feita e algum milagre sendo contado, não só aqui no grupo das guerreiras, como na nossa vida, nas nossas igrejas. Pessoas contando testemunhos de vitória, de causas na justiça, na área da saúde, na área do casamento, com os filhos, na vida espiritual, na vida financeira. São inúmeros milagres que o Senhor nos entrega. Então, se eu for dizer para vocês aqui aquelas causas que eu e você pensávamos ser impossíveis, o nosso advogado nos defendeu e nós saímos vitoriosos. São inúmeras. Eu perdi as contas de quantas causas o Senhor me defendeu. E todas as vezes que Ele me defendeu, eu saí vitoriosa. Exatamente, Rejane, temos que esperar a justiça de Deus, porque com as nossas mãos nós não podemos fazer justiça. O Senhor, Ele nos diz assim, ó. Vou mostrar para vocês que eu abri várias passagens na Bíblia. O Senhor, Ele defendeu os discípulos quando, lá em Marcos 2, 19 e 20, diz assim, respondeu-lhe Jesus, porém,
Porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Por que Jesus falou isso? Porque houve uma ocasião onde os discípulos foram acusados pelos religiosos daquela época para não jejuarem, porque eles não jejuaram. Embora a lei mosaica obrigasse apenas um jejum no dia, onde explica lá em Levítico 16, 29 a 31, a prática já fazia parte dos costumes dos judeus naquele tempo, que também jejuavam outras vezes no ano. Aparentemente, os fariseus talvez jejuavam umas 2 vezes por semana, porém, com grande sabedoria, o doutor Jesus defendeu os seguidores de uma maneira incrível. Outra defesa de Jesus foi na situação onde Jesus disse: mas Jesus lhe disse, não lestes o que Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães de da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que os sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não holocausto, não tereis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia. Outra defesa do Senhor foi com a mulher adúltera. Todavia, uma das mais emocionantes defesas de Jesus é a cena do apedrejamento da mulher adúltera, inserida no Evangelho de João, que foi também um tremendo teste. Isto porque o alvo maior dos fariseus não era a mulher, mas sim Jesus. Glória a Deus. Outra defesa é a correção da lei de Deus. Além destes episódios até aqui comentados, Jesus também foi um grande defensor do direito divino, explicando aos fariseus e demais religiosos o fundamento da Torá, cujos mandamentos resumem-se nisto: a prática do amor a Deus e ao próximo. Outra parte é o melhor advogado do banco dos réus. Como pode-se ver, Jesus foi um verdadeiro advogado e sempre esteve ao lado dos seus seguidores, sem jamais abandoná-lo diante dos acusadores. Foi o Paracletos, vocabulário grego que literalmente significa aquele que é chamado ao lado de. Porém, a palavra pode ser melhor traduzida como advogado, companheiro, consolador, conselheiro, auxiliador, intercessor, alguém que toma as dores do outro. E tal palavra foi também usada no Evangelho de João para referir-se igualmente ao Espírito Santo, que é o outro Paracletos que passa a substituir a companhia de Jesus após a sua ascensão aos céus. Curiosamente, o advogado dos advogados não atuou em causa própria quando foi levado ao tribunal de César, perante as autoridades religiosas do Sinédrio, do procurador Pilatos e do rei Herodes. Poucas vezes Jesus abriu a boca, permitindo que fosse injustamente condenado para redimir a humanidade de seus pecados. Então isso nos significa que na grande maioria das vezes que a gente abre a boca para poder tentar se defender, ele tenta acusar ainda mais. Quanto mais a gente ficar dando trela para o nosso adversário, mais ele vai montar em cima da gente para acusar. Nós não temos que discutir com ele, nós temos que nos ajoelhar diante do Senhor e falar: Pai, me defenda. Que não seja eu, mas que o Senhor tome a frente e que o Senhor defenda as minhas causas, que o Senhor julgue as minhas petições, para que eu possa ser honrado diante dos meus inimigos. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele pode preparar uma mesa diante dos nossos inimigos. Ingrid, o que isso significa? Isso significa que às vezes você tem que falar, mas na grande maioria das vezes Jesus foi silenciador. Ele ficava em silêncio porque ele acreditava que quanto mais eles falassem, não ia adiantar. A palavra dele nos falou isso. Então, que possamos ter esse discernimento, pedir a Deus: Pai, me oriente quando eu devo ou não falar.
Me oriente quando eu posso ou não falar e o que eu devo falar. O que eu devo falar. Mais pra frente um pouco, desculpa, é um barulho, o meu cachorro nunca ajuda nas minhas lives, né? Mas amém, glória a Deus por isso. Antes da gente seguir, eu quero colocar um louvor para as irmãs. Ele é antigo, ele foi regravado pela Estela. E ele fala muito ao meu coração, porque ele tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje, aonde ele nos diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos ouvir, vamos louvar juntas. Todas as provas. Acabou, mano. E querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. No vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. E é certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti.
nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus. Pelo sangue que desceu na cruz, e é certo que provas virão, investidas no vil tentador. Nenhuma condenação para quem está em ti. Nenhuma condenação para quem está em ti. Querido Senhor, aleluia. Aleluia. O louvor nos diz, né, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, quem é o diabo para nos acusar de qualquer coisa que seja? Ele não é nada. Ele não pode me acusar e te acusar. Mas tem todo um roteiro, toda uma ordem, como já falamos, né, durante a live. Vigiemos, não demos brecha para que o inimigo tenha legalidade sobre as nossas vidas, para que ele não possa e não tenha autoridade para nos acusar de absolutamente nada. Como eu falei, geralmente o diabo ele usa pessoas próximas, ele usa circunstâncias. E, como eu falei, ele usa às vezes pessoas que a gente não espera, circunstâncias e ambientes que a gente também não espera. O diabo ele não tem pressa em te atacar, né? Ele espera o momento certo para te atacar, o momento que você estiver distraída. Então que possamos estar vigilantes, que possamos estar constantemente aos pés do Senhor pedindo: Pai, como disse a Laura, perdoa-me, Pai, por todos os meus pecados, falhas, atos, pensamentos, palavras que talvez eu disse e não notei. E eu tenho certeza que o advogado dos advogados ele vai te defender e que ele vai entregar a vitória na tua mão. A todo tempo, Deus ele deseja nos abençoar. Deus ele tem amor, ele tem prazer em nos ver feliz. Que pai que não quer ver um filho feliz, não é verdade? E com isso, ele nos orienta nessa manhã a esperar no tempo dele. A não ficar preocupado, como eu falei, com aquela causa na justiça, a não ficar preocupada. Pai, será que a minha vitória está chegando? Eu começo isso por mim. Porque eu sou assim, Deus tem me tratado nessa área, Deus tem me tratado na minha ansiedade de querer as coisas no meu tempo. E eu tenho certeza que no tempo de Deus, não só as minhas causas, mas como as causas de cada uma de vocês, cada uma das irmãs que estão assistindo e as que ainda vão assistir a live, os irmãos também, eu tenho certeza que no tempo de Deus Ele fará. Ele fará, mas Ele fará o melhor para mim e para a tua vida. Porque nem sempre o que a gente quer é o melhor para as nossas vidas. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. E Ele, no tempo certo, Ele vai me entregar a minha vitória e a sua. Eu tenho certeza disso. Antes de encerrar a live, as irmãs sabem que eu amo louvar, né? E tem um louvor que ele tá já há um tempo. Eu até dividi com a Débora essa semana esse louvor. Dividi com a Priscila. É um louvor que Deus tem falado comigo.
E eu tenho louvado ele. Eu não lembro se foi a Priscila que me passou, mas eu tenho louvado ele. Ele tem sido o louvor da minha vida. E antes de encerrar essa live, eu quero que as irmãs declarem esse louvor nas suas vidas. Esse louvor é o louvor que Deus tem tratado comigo. E de que vale a pena eu guardar para mim se eu não dividir isso com vocês? Então vamos declarar esse louvor de todo o nosso coração, crendo que precisamos descansar, porque Deus está cuidando da minha e da tua vida. Ele tem nos defendido mesmo quando a gente não nota, Ele está defendendo. Não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisas descansar. Aleluias. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo que não existia. E também dos motivos de alegria. Eu sou por dentro de tudo isso. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descansa. Quem te pôs garante. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Só precisas descansar. Aleluia.
Aleluias. Esse louvor é Deus falando para mim, para você: descansa, porque eu que te prometi, então eu garanto. Irmãs, esse louvor, o Senhor nos declara para descansar. E eu vou dividir com as irmãs que descansar é muito difícil. Descansar não é uma tarefa fácil. Como a irmã Cláudia Barreto colocou: se o crente soubesse que é entregar nas mãos do Senhor Jesus e descansar, levaria uma vida mais tranquila. Sim, esse é o segredo. Porque quando a gente descansa, Ele faz. O problema não é descansar. O problema é como começar a fazer isso. Como que eu consigo começar a descansar? Quando a gente não consegue, nós precisamos pedir ao Senhor: Pai, me ajude a descansar. Me ajude a esperar no seu tempo. Me ajude a ficar calma e esperar e entender que o seu tempo ele vem acompanhado da perfeição. Entendeu? É bem complicado porque eu tenho essa dificuldade. Eu não estou falando da dificuldade dos outros, eu estou dizendo da minha dificuldade. E eu tenho pedido ao Senhor: Pai, me ajude a descansar. Porque eu sei que a hora que eu conseguir... Já melhorei bastante, graças a Deus. O Senhor tem me ajudado, para honra e glória do nome dEle. Mas ainda é necessário que eu consiga descansar mais. E eu tenho pedido isso para Ele diariamente. E a gente precisa pregar o que a gente vive. E é exatamente por isso que eu estou falando sobre o Senhor advogar as minhas causas. Porque eu tenho certeza que outras pessoas estão na mesma situação ou com situações muito mais difíceis que as minhas, mas que a todo tempo nós não podemos baixar a nossa guarda, olhar para trás. Nós precisamos olhar para o alto, que é de onde vem o socorro, e acreditar que o Senhor, Ele tem nos guardado e Ele tem nos mandado, não só todos os dias, mas falou intensamente nessa manhã: descansa, porque sou eu quem estou tocando agora. Você fez até aqui, então a partir de agora eu tomo a frente das suas causas, eu tomo a frente das tuas acusações e eu estou te defendendo. Eu estou dizendo para você que a vitória é sua, porque eu que te prometi. E eu não sou homem para que minta e não sou filho do homem para que eu me arrependa. Então eu te garanto, porque sou eu que estou te prometendo. É a palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu louvo ao Senhor por esse grupo. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma das irmãs, porque tenho sido muito abençoada, tenho sido extremamente forjada pelo Espírito Santo de Deus. E eu louvo a Deus por cada coisa que Ele tem feito, cada detalhe, cada coisinha mínima que talvez aos meus olhos é mínima. Talvez aos olhos de outras pessoas também não tenha a mínima importância, mas que no mundo espiritual tem feito coisas grandiosas na minha vida. Ontem nós tivemos uma aula incrível na liderança do grupo e Deus tratou muito comigo, muito. E nós falamos na questão de uma estar na frente ou atrás, ou se sentir num nível maior ou menor que umas as outras. E o Senhor falou para nós que cada uma tem o seu tempo. E eu trago isso para hoje, para a palavra de hoje. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Talvez se a gente receber hoje o milagre que a gente quer hoje, o que a gente vai fazer? Será que eu estou pronta para receber o que eu mesmo desejo receber? Será que se Deus me entregar agora vai ser bênção na minha vida? Ou será que se acontecer daqui a um mês ou uma semana, ou daqui a um ano, não sei o tempo, não vai ser melhor? Vamos acreditar que o tempo de Deus ele é perfeito e vamos acreditar que no tempo certo Ele vai nos entregar tudo aquilo que a gente precisa conforme a vontade dEle sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer as irmãs que participaram, as irmãs que ainda vão assistir. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Que Deus ele derrame sobre a vida de vocês um refrigério, um bálsamo. Que o inimigo não tenha mais poder de acusação sobre a vida de cada uma de vocês. Que o inimigo seja lançado por terra, toda acusação lançada por terra.
todo dado inflamado seja repreendido. E que a cura venha sobre a vida de vocês, sobre a minha vida nessa manhã. Amém? Vamos orar? Acabou aí, mãe? Ainda não. Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida das minhas irmãs. Agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aprendendo um pouco mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Abençoe os nossos trabalhos, as nossas famílias, nossos casamentos, filhos. Toma, Pai querido, nas suas mãos. Te entregamos em seu altar todas as nossas causas, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que não conseguimos, Pai, resolver. Tudo que tentamos resolver até agora, a partir do dia de hoje, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Faça o melhor sobre as nossas vidas. Faça no seu tempo, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensine a descansar em Ti. Nos ensine, Pai, a esperar no seu tempo, Pai. Porque nós cremos, Senhor, que o Senhor fará o melhor nas nossas vidas. Pai, muito obrigada. Obrigada pela vida da missionária Denise, a nossa líder, que tem nos dado a oportunidade de crescer, de aprendermos uma com as outras. Eu quero, Pai querido, te entregar a vida do meu pastor, do pastor Marcelo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te entregar a vida desse homem de Deus. Que o Senhor continue abençoando a família dele, Pai. Continue abençoando o seu ministério, a sua saúde, Pai. Que eu continue, Pai querido, tendo os meus pastores como referência na minha vida. Eu aprendo, Pai querido, diariamente, Senhor, contigo. Que devemos dar honra, Pai querido, àqueles que precisam, àqueles que têm, Pai, merecem essa honra. E eu quero dar essa honra, Pai, a Ti em primeiro lugar, aos meus pastores, à minha liderança, às pessoas que acreditam, Pai querido, que podemos crescer diante de Ti. Pessoas, Pai querido, que merecem, porque quando a sua palavra diz que quando muito é dado, muito é cobrado. E a liderança, Pai querido, ela tem muita cobrança, ela tem muita acusação também. Por isso, nesse dia de hoje, eu quero abençoar a minha liderança. Eu quero abençoar os meus pastores, eu quero abençoar a liderança do grupo do apoio, abençoar a missionária Denise e sua família, que é a minha líder. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe os seus filhos com toda sorte de bênção, que não caia, Pai, nenhuma retaliação sobre a vida deles, e que eles sejam, Pai querido, muito abençoados, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa live, obrigada pela vida de cada uma das minhas irmãs. Nos dê um dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãs, a cada uma de vocês. Um beijo no coração de vocês. Eu amo todas vocês. Fiquem com Deus.